bem. Muito bem, então penso que se calhar podemos dar aqui início à nossa sessão, ao nosso webinar sobre a Companhia do Estudo. Eu queria começar naturalmente por dar as boas-vindas a todos vocês que disponibilizaram um bocadinho do vosso tempo para vir hoje conhecer um pouco melhor o programa Companhia do Estudo, como funciona, o que é suposto fazermos, que apoio terão, para poderem decidir depois, então, se pretendem associar como mentores este ano à Companhia do Estudo. Quero dizer também que esta sessão é aberta aos colaboradores de todas as empresas que são parceiras do programa Companhia do Estudo. Portanto, temos aqui pessoas da Blue Pharma, da Critical Software, da Critical TechWorks, da Critical Manufacturing, da LTP, da MS Group, Nest Collective, Red Light Software e Present Technologies. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Tentaremos que seja uma sessão com informação útil, relevante, que possamos também ter tempo de conversar e esclarecer naturalmente as vossas dúvidas, para que possam de facto ficar com toda a informação do vosso lado que for relevante para uma tomada de decisão assim consciente. Eu queria apresentar-me naturalmente, chamo-me Catarina Fonseca, trabalho na Critical Software na área de cultura e impacto, e este ano estou aqui pela primeira vez a integrar a equipa de coordenação da Companhia do Estudo, apesar de já trabalhar na Critical há alguns anos. Portanto, estamos aqui com a grande responsabilidade de dar continuidade à coordenação assumida pela equipa anterior, também da Critical Software, colegas que estão cá hoje ainda, e uma equipa liderada pela Patrícia Garcia, e portanto nós este ano estamos aqui a dar continuidade a esse trabalho. Não estou sozinha, do lado da Critical Software aqui na coordenação geral do programa temos também a Joana e a Mariana, e eu passava-lhes também a palavra para se poderem aqui apresentar. Joana, go ahead. Ok. Sim. Então, de forma assim muito breve, porque vocês querem saber as informações relacionadas com o programa, sou a Joana, sou responsável aqui pela área de cultura e impacto, e deixava-vos só este mote inicial enfim, para salpicar os próximos minutos e toda a informação que vão receber. Vocês já são as pessoas interessadas neste tipo de iniciativas. Vocês já têm esta predisposição para identificar aquilo que está à nossa volta e onde podemos intervir. Essa atitude é por si só maravilhosa e ela já é, e agradecemos por isso. Mas vocês também, por terem esse papel, têm aqui uma responsabilidade adicional. E eu desafiava-vos desde já a identificarem à vossa volta que outras pessoas vocês também poderão entusiasmar para o programa. Sabemos perfeitamente que temos amigos, colegas, não é, nas nossas equipas, que às vezes basta uma conversa, basta aquele momento em que vamos à copa, basta aquele momento em que em reuniões temos um desabafo e partilhamos outras tantas dimensões das nossas vidas, e o vosso testemunho, aquilo que vocês vão ouvir aqui hoje, tenho a certeza absoluta que vai ser muito poderoso, muito impactante. Perceber que um pedacinho do nosso tempo pode de facto fazer uma diferença monumental. Isto não é uma conversa, não é wishful thinking, isto acontece mesmo. A Bruna está aqui e estão aqui mais pessoas que podem falar sobre isso. E por isso arrancava só nesta nota do vosso papel, daquilo que vocês podem estar prestes a fazer. E então é assim que me apresento, desafiando-vos. Até já. Muito obrigada, Joana. Então, Mariana. deixem-vos comigo. Eu sou a Mariana, o meu percurso profissional começou pela Critical há cerca de 5 anos atrás. Eu passei por algumas áreas diferentes e agora neste momento faço parte aqui também da equipa de cultura e impacto. Estou muito entusiasmada com esta possibilidade de estar a trabalhar na coordenação deste programa e de contar com a generosidade de tantas caras que estão por aqui neste programa. Portanto, estou muito entusiasmada e expectante para ver o impacto que vamos poder criar na vida destas crianças e destes jovens que são identificados neste programa. Por mais um ano letivo entusiasmante que aí vem.
Muito obrigada, Mariana. E, portanto, temos aqui 38 pessoas neste momento e um dos primeiros pontos da agenda era ficarem a conhecer a equipa da Companhia do Estudo e, portanto, muito, muito importante nesta equipa é a nossa equipa de coordenadores técnicos, a Daniela Ferreira e o Renato Paiva. Portanto, eu passo aqui a palavra primeiro ao Renato que está ali, não é, Renato? No trânsito. A gerir um imprevisto ali rodoviário, mas tudo bem, não é? Portanto, não sei se Renato, se consegues aí apresentar-te. Sim, consigo. Conseguem-me ouvir bem? É que, Sim. de facto, às vezes, o 25 de Abril não se explica, experimenta-se, não é? E, portanto, hoje estou aqui há mais de 1h30 no para-arranca e lá está, vim precisar na perspectiva de me poder juntar a voz assim. E quando começamos este webinar, estava precisamente no meio, onde há aqui uma redundância de antenas e onde deixei de vos ouvir. Espero que, entretanto, isto já esteja um bocadinho mais tranquilo para vocês me ouvirem também bem. Eu sou o Renato, coordeno a parte do motivar, do pilar motivar, ou seja, aqueles que estarão a cargo com os mentores, com os mentorantes de terceiro ciclo e de secundário, e eventualmente superior. Venho da Clínica da Educação, tenho um percurso desde sempre ligado ao apoio escolar e ao alto rendimento escolar. Estou desde o primeiro momento na Companhia do Estudo, não como coordenador nessa pele inicial, porque no projeto piloto não havia a dinâmica de alunos do terceiro ciclo para em diante e, portanto, ingressei no painel de formadores dos voluntários do primeiro grupo piloto para primeiro e segundo ciclo e depois, entretanto, a companhia alargou a espectro de intervenção para o terceiro ciclo e secundário e eu juntei-me nessa coordenação e desde sempre tenho estado, sobretudo para vos ajudar, para partilhar aquilo que é o meu dia-a-dia. O meu dia-a-dia é sobretudo ajudar crianças e jovens ou com dificuldade de aprendizagem ou na perspectiva de melhorarmos para um alto rendimento escolar. Tenho aqui muita bagagem, muita coisa que vou acumulando de experiência, tanto na Clínica da Educação como na Academia de Alto Rendimento, que também dirijo. E a ideia é ser aqui um facilitador de apoio para que quando vocês começam a ter algumas dificuldades de como é que eu posso fazer, como é que eu posso interpretar isto, o que é que eventualmente possa ser mais útil, nas sessões de acompanhamento e em alguns contactos pessoais que podemos também ter, vos ir auxiliando naquilo que é o vosso percurso. Que sim, tal como a Catarina dizia e a Joana também vinculava, faz muita diferença naquilo que tem a ver com um bocadinho de tempo nosso, faz muita diferença naquilo que depois é o impacto de meninos vulneráveis, portanto, com algumas necessidades de apoio e que nós os vamos encarar, vocês vão ouvir muito isto sempre quando estiverem comigo, se eventualmente assim o desejarem, que é, primeiro olhamos para a pessoa e depois olhamos para o aluno. E muitas das vezes as dificuldades que eles manifestam na escola são algumas, têm de background algumas questões mais pessoais, como pessoa, que depois têm implicações. E, portanto, ao longo do caminho vamos dissecando esse tipo de coisas, vamos aprimorando, vamos aprendendo a inserção conjunta também uns com os outros e com a partilha das experiências que vamos tendo nos acompanhamentos de mentoria. E isto é um percurso, lá está, é uma maratona, portanto não vamos fazer um sprint, vamos fazer assim uma maratona a um ritmo levezinho, toda a gente consegue aguentar, numa perspectiva de começarmos agora até ao final do ano letivo, cheios de boa vontade, cheios de motivação, para de alguma forma também deixarmos um bocadinho de impacto no nosso estar, e isso há de ser um retorno muito gratificante para nós como pessoas, sentirmos-nos úteis na vida de alguém que eventualmente possa estar a passar por alguma dificuldade. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada. E agora a nossa Daniela está na Companhia de Estudo desde a etapa -2, desde quando ainda sonhávamos com o programa, portanto ajudou a desenhar toda a iniciativa desde o início e que continua com toda a força. Portanto, Daniela, força, o palco é teu agora. Obrigada, Catarina. Obrigada, Joana. Olá, querido Renato. Já percebi a dificuldade porque costumas falar sempre depois de mim. E hoje os papéis inverteram-se e, efetivamente, eu subscrevo tudo aquilo que o Renato disse. O meu nome é Daniela Ferreira, como o quadradinho indica. Trabalho na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e estou na Companhia de Estudo desde a sua gênese. E desde a sua gênese que arrasto Renato comigo para estas brincadeiras. E digo isto de uma forma muito
muito tranquila, porque efetivamente a companhia de estudo é uma coisa demasiado séria para ser levada muito a sério. Trabalhamos com crianças, como a Renato disse, e muito bem, crianças e jovens com percursos de vida muito difíceis. Muitos deles vêm com uma vida já marcada por mais traumas do que aquilo que efetivamente seria expectável ou desejável que uma criança tivesse. E de repente chegam à companhia de estudo e têm o privilégio de vos encontrar. E aqui sei que vamos ter a partilha de uma voluntária, mas uma das primeiras voluntárias com que trabalhei foi a Catarina Fonseca, e que acompanhou o seu Afonso, e não fui à minha cábula ver isto, porque efetivamente lembro perfeitamente das partilhas, porque efetivamente este é um trabalho que é feito muito da relação que se constrói com estes miúdos, e a dada altura efetivamente eles já são um bocadinho de nós e nós também somos um bocadinho deles. Lidero com muita honra e com muita responsabilidade o eixo do inspirar, porque eu acho que efetivamente aqui o grande desafio é inspirar estes miúdos para um outro futuro, para um futuro que às vezes eles nunca sonharam, que ninguém na sua família projetou para eles, e de repente, como eu costumo brincar, há um maluco ou uma maluca que diz: olha, tu és capaz, olha, eu acredito que tu vais conseguir. E de repente pomos esta criança que desacredita em tudo à sua volta a achar que efetivamente é possível ter uma boa nota, é possível gostar da matemática, é possível ter uma outra relação com a escola. Eu acho que este é o papel e este é o grande nem é um sentimento, nem é um objetivo, mas eu acho que é a grande missão da companhia do estudo, é efetivamente podermos ser uma pessoa que acredita nestas crianças e nestes jovens. E este é o repto que vos lançamos. Efetivamente é muita responsabilidade, é o que eu costumo dizer, é demasiado sério para ser levado a sério, porque senão isto causa tanto medo e ninguém faz nada, mas o pouco que nós conseguimos dar é claramente mais do que suficiente. Está bem? Obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, querida Daniela. E eu agora queria convidar a Bruna a dar aqui já uma palavrinha, porque vamos ouvir o testemunho da Bruna como mentora da companhia de estudo no final da nossa sessão de hoje, mas para que todos saibam que a Bruna está aqui connosco. Bruna? Okay, já está a aparecer. Olá. Estava agora a editar o site da companhia de estudo, vê lá. Oh, espetacular. Mentora multifacetada, Sim. companhia de estudo em todas as frentes, não é, Bruna? Então, eu sou a Bruna, trabalho na Critical Software, no departamento de marketing, e o ano passado, pela primeira vez, fiz parte da companhia de estudo. E acho que não posso já dar, não é, o testemunho, Então, mas vamos contar com ficam o aqui com testemunho da esta. Bruna no Ok. final. É Muito isso. obrigada, Bruna, por te juntares já. também hoje a nós. Até já. Muito bem. Então, equipa da companhia do estudo apresentada, vamos então avançar aqui para a nossa sessão. Vou partilhar um PowerPoint. Penso que já todos estarão a ver neste momento, certo? Sim. Sim, então vou dizer-vos, é um PowerPoint muito curtinho, são poucos slides, acho que 10 ou 12, muito centrado naquilo que achamos que são informações relevantes para vós neste momento. Estamos naturalmente à vossa disposição para responder a dúvidas, seja durante a sessão, no final. Portanto, eu ia sugerir que, se quiserem, podem ir deixando perguntas aqui no chat. Vamos aqui apresentar a forma geral de funcionamento da companhia de estudo de uma forma rápida e depois então responderemos às vossas questões. Começava porque vamos falar de crianças e crianças em situações vulneráveis, crianças que queremos tocar, impactar com esta ação companhia de estudo. Começava por vos colocar duas perguntas simples que nos transportam para a nossa infância. Quando eras criança, o que sonhavas ser? E quem foram as tuas pessoas de referência? Todos nós certamente tínhamos sonhos quando éramos crianças e tivemos também aquela pessoa, o pai, a mãe, o avô, o tio, um professor, um amigo, alguém que nos mostrou o caminho, que confiou em nós, que acreditou em nós, que nos inspirou e que nos foi incentivando a sonhar.
E para sonhar é mesmo preciso ter esse ponto de referência. Sem ele, o futuro fica pequeno para estas crianças. E é esta a grande ambição aqui do programa Companhia de Estudo, posicionarmos-nos nós como voluntários dentro de um propósito empresarial, portanto todos nós estamos aqui associados a alguma organização, a alguma empresa onde trabalhamos e, portanto, posicionar-nos como pessoa de referência de uma criança ou jovem que precise dessa referência para poder efetivamente sonhar. Porquê? Porque é que surgiu a Companhia do Estudo? Acreditamos muito que combater o insucesso e o abandono escolar, inspirar, dar confiança a crianças e jovens em situações difíceis será talvez a melhor forma de podermos contribuir para a construção de um mundo melhor e mais justo. A ONU destaca aqui nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a educação de qualidade, a redução das desigualdades, como objetivos determinantes para o futuro e para um mundo mais justo, mais igualitário. Portanto, é este o contributo que acreditamos que a Companhia do Estudo pode dar, pode promover. E como é que fazemos isto? Portanto, a Companhia do Estudo, no fundo, serve um propósito claro às empresas que decidem aderir aqui e associar-se ao programa e às pessoas, aos seus colaboradores. Nós sabemos que dentro destas empresas parceiras da Companhia de Estudo há uma imensidade de pessoas generosas com muito para dar e temos vindo a constatar que muitos de nós procuram programas de voluntariado com significado, com impacto, procuram um sentido de propósito também para a sua atuação e, portanto, no fundo, o programa Companhia de Estudo oferece este propósito claro. Desafiamos os colaboradores das empresas parceiras a voltarem à escola, desta vez como voluntários, e a ousarem serem a referência e mudarem para sempre, para muito melhor, a vida de uma criança ou jovem, crianças que tanto precisam de quem acredite nelas. Portanto, o que é a Companhia do Estudo? A Companhia do Estudo é um programa de voluntariado corporativo neste sentido em que os voluntários estão associados a empresas parceiras do programa e está muito focado na mentoria de 1 para 1 de crianças e jovens. Portanto, aqui assim partimos do princípio da nossa crença profunda que todos nós que trabalhamos nestas empresas, todos nós temos conhecimentos, competências, temos certamente dentro de nós muita generosidade, muito de positivo, muitas coisas para podermos dar a estas crianças e, portanto, acreditamos que esta força empresarial tem o poder de atuar como força do bem, não é? De elevar e transformar completamente aquilo que são os horizontes destas crianças e jovens. E também acreditamos, e espero que o testemunho da Bruna depois te possa iluminar também aqui um bocadinho nisto, também acreditamos que neste processo de participar numa missão que é exigente, mas que tem apoio, o apoio da Daniela e do Renato, que estarão sempre aqui. Portanto, participar numa missão que é exigente, mas que tem um propósito claro, tem uma estrutura, tem um acompanhamento, pode ser muito gratificante para os voluntários e bastante enriquecedor também para as organizações, para os voluntários, para todos aqueles que ousam, enfim, juntar-se aqui à Companhia de Estudo. E só para saberem um bocadinho da história do programa, como é que nasceu, portanto, o programa Companhia do Estudo foi lançado um piloto em março de 2021, estávamos em plena pandemia e sentimos aqui na Critical Software que numa situação em que os alunos não podiam ir à escola e estavam em casa, a escola, o tal elevador social que gostaríamos de ver a funcionar para
diminuir desigualdades, não estava de todo a funcionar e, portanto, era um período em que víamos agravar-se muito as desigualdades entre as crianças que tinham acesso a tudo e aquelas que não tinham acesso a nada, nem mesmo à refeição diária. Portanto, foi em plena pandemia que nasceu a Companhia do Estudo, já numa fase final do ano letivo, ali do ano letivo de 2020-2021, e arrancou com 30 voluntários. 30 voluntários que acompanharam, que fizeram sessões de mentoria a 30 crianças. Percebemos de facto o impacto que podíamos gerar, percebemos que o programa funcionava, acho que também muito se deveu ao acompanhamento técnico que tivemos da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e decidimos lançar a primeira Open Call para voluntários em setembro de 2021, portanto no ano seguinte, já com um conjunto de empresas parceiras aqui envolvidas no programa. Portanto, nunca foi um programa só da Critical Software, nós começámos o piloto em 2021, mas a ideia sempre foi ser uma organização de empresas para que mais voluntários, mais seriam as crianças e o impacto que podíamos gerar com o programa. Portanto, em setembro de 2022, um ano depois da primeira Open Call, atingíamos já a dimensão de 100 voluntários. E esta tem sido a dimensão que temos mantido mais ou menos ao longo dos anos e, portanto, em setembro de 2025, aqui vamos nós com a quinta Open Call. Portanto, estamos neste momento ativamente à procura de pessoas que queiram assumir aqui esta missão, este desafio de ser mentores na Companhia do Estudo. E, portanto, vão ter que tomar uma decisão e agora vamos tentar concretizar aqui um pouco mais, portanto, vamos pedir-vos algures no tempo que tomem uma decisão, portanto, vão ter que decidir se preferem trabalhar com crianças mais novas, do segundo ano da escola até ao sexto ano, portanto, primeiro e segundo ciclos, e nesse caso, se preferirem trabalhar com crianças mais novas, serão acompanhados pela Daniela Ferreira, portanto, toda a formação inicial é promovida pela Daniela e depois também as sessões de acompanhamento que terão uma vez por mês para perceberem como é que está a funcionar e para terem estratégias para endereçar os desafios particulares que surgirem com as crianças com quem vão trabalhar. Se decidirem trabalhar com jovens mais crescidos, ali do 7º ao 12º ano da escola, ou até mesmo com jovens universitários, que temos alguns já no contexto da Companhia do Estudo, então o vosso grande ponto de apoio será o Renato, que dará então a formação inicial e depois também todo o acompanhamento. Naturalmente que as estratégias que se usam para inspirar e cativar uma criança de 8, 10 anos são muito diferentes das estratégias que temos que usar quando tentamos trabalhar com jovens adultos um pouco mais crescidos e até porque em termos de perspectiva de vida estão numa fase completamente diferente do seu desenvolvimento, portanto daí que tenhamos duas pessoas distintas, a Daniela e o Renato, a fazerem o acompanhamento dos voluntários em função da idade das crianças com quem trabalham. As sessões de acompanhamento mensal e a formação em grupo, não é? Os mentores que estão a trabalhar com crianças da mesma faixa etária estão em grupo e essa partilha de pares é também muito relevante para o nosso desenvolvimento pessoal como mentores. E pronto, eu não sei se o Renato se vai poder agora participar, mas desta vez é a primeira Daniela. Renato, desta vez é a primeira Daniela. Eu tinha aqui só um slide para entrarmos um bocadinho mais em detalhe. Desta vez é a primeira Daniela, portanto só para entrarmos aqui Eu também estou mesmo a chegar.
Pronto. Já consegui, portanto, aliviar mais 2 minutos, já à partida já estou estacionado e, portanto, mas podes começar com a Daniela e depois, portanto, eu fico. Sim, fantástico, fantástico. Portanto, aqui um bocadinho mais concreto, o que é que os voluntários, o que é que os nossos voluntários, Daniela, podem esperar da formação e do acompanhamento que vão ter aqui no contexto do inspirar crianças mais novas? Olha, podem esperar o melhor, sempre o melhor. Agora, falando a sério. Este ano, também desafiada aqui pela Catarina, estivemos a rever o próprio modelo da formação, por isso vale a pena também falar-vos um bocadinho destas mudanças. E a ideia foi tentar sistematizar, ou melhor, otimizar aqui o tempo da formação para vos tirar o mínimo tempo possível. Sabemos que este é um tempo que vocês doam a estas crianças e por isso também temos que ser muito cautelosos naquilo que são, aquilo que vos pedimos a mais em termos de trabalho. Por isso nós vamos ter aqui 2 níveis de formação, uma formação para os mentores que irão pela primeira vez integrar o programa, de 6 horas, que é dividida por 3 sessões de 2 horas e em que numa delas vamos abordar aquilo que são as dinâmicas e o funcionamento da escola e as problemáticas do social, ou seja, condensamos aqui nesta primeira sessão aquilo que já falávamos anteriormente e depois vamos discutir efetivamente aquilo que é o papel da mentoria numa segunda sessão e vamos discutir qual é o perfil do mentor, quais são as responsabilidades do mentor, como é que o mentor começa a construir uma relação com estas crianças e com estes pequenos jovens e depois para na última sessão nos focarmos um bocadinho naquilo que é o apoio pedagógico, no pensamento estratégico do apoio pedagógico a estes miúdos e que tipo de estratégias e recursos é que nós temos à nossa disposição. Já está aqui disponível também o calendário das sessões, o nível 2 e o nível 2 é só, melhor, é eminentemente para voluntários que já tenham pelo menos 1 ano de experiência. E sabemos que há mentores que adoram isto e que já estão aqui há 2, 3 e 4 anos e que mesmo assim continuam a vir todos os anos às formações. Claro que são sempre bem-vindos, eu aproveito-os muito porque eles também ajudam a trazer às vezes aquilo que são exemplos muito concretos do que está a acontecer no dia-a-dia, mas efetivamente apenas é indicado para as pessoas que só têm 1 ano de experiência. Porquê? Porque nestas sessões vamos discutir efetivamente, debruçarmos um bocadinho sobre como é que nós repensamos o papel da mentoria já com 1 ano de experiência e que outras estratégias e que outro apoio é que nós, e que outra estrutura de apoio é que nós podemos dar aos nossos miúdos. E esta formação é apenas de 3 horas em 2 sessões de 1h30. Isto em termos de formação inicial. Depois disto, teremos sessões mensais de grupo, com 2 horários disponíveis, um ao almoço e ao fim da tarde, para que toda a gente se possa organizar da forma como lhe for mais conveniente, sendo que aquilo que vos pedimos e vos peço é que, salvo raras exceções em que não podem mesmo vir à sessão do vosso grupo, mantermos os grupos estáveis, o grupo do almoço e o grupo da tarde, exatamente porque há partilhas até muito pessoais, o grupo vai se conhecendo, vamos falando dos casos dos miúdos, nós aqui debatemos muito as crianças, ou seja, eu sei, como vos disse há bocadinho, eu sei perfeitamente que a Catarina acompanhava o Afonso, eu nunca vi o Afonso, eu apenas sei quem é o Afonso por aquilo que a Catarina relatava do Afonso. E é exatamente neste sentido, ou seja, nós não estamos a discutir objetos, nós estamos a discutir pessoas, nós estamos a discutir vidas e por isso vamos discuti-lo a partir daquilo que são as dificuldades de cada pessoa no dia-a-dia. Estas sessões também para não vos ocupar muito tempo, são, como eu tinha dito, são mensais, são 1 vez por mês, mas há aqui um canal aberto, constante, quer por e-mail, quer por telefone, sempre que alguma situação mereça um outro tipo de acompanhamento, está bem? Então, esta é um bocadinho a forma como o Inspirar funciona e se reconfigurou também para este novo ano letivo, está bem? Fantástico, muito obrigada, Daniela. E agora é a vez do Renato. Já estacionado. Ora, vamos a isso. Já estacionado, felizmente. Portanto, ora bem, eu dou continuidade àquilo que é muitas vezes o trabalho da Daniela, ou seja, eu começo com os mentores que vão acompanhar os meninos do 3º ciclo e secundário. O projeto, mais ou menos em termos de implementação, é semelhante ao que a Daniela esteve a caracterizar, ou seja, nós temos uma grande preocupação e isso, acreditem que me encanta muito e me orgulha no sentido de participar neste projeto,
porque prepara para quem vai ao terreno não se sentir desamparado. Ou seja, e por isso temos efetivamente uma formação inicial que também foi redesenhada um pouco este ano para otimizarmos, como a Daniela referiu. A nossa tem uma carga horária um bocadinho mais específica, um bocadinho maior, porque também temos uns desafios com a adolescência um bocadinho maiores. Mas também tem outros encantos, digamos, não é? Portanto, tal como há bocadinho a Catarina referia, há quem goste e tenha perfil mais para meninos mais pequeninos e há quem goste do desafio dos jovens, ou por uma faixa etária mais próxima da vossa, ou porque recordam mais, ou porque têm mais à vontade com esta faixa etária, e, portanto, sintam-se perfeitamente à vontade. Eu acho que ambos, tanto eu como a Daniela, somos bonitos e sexys e, sobretudo, muito bons rapazes e raparigas para vos poder ajudar. Mas, sobretudo, é um início de acompanhamento que inicia por uma formação, portanto, por uma percepção do que é isto de ser estudante, do que é isto que é o desafio da adolescência, do desafio do que é ser mentor, daquilo que é o nosso sentido de propósito, da relação como a Daniela também caracterizava, para que as pessoas que depois vão para o terreno se sintam minimamente preparadas para. E isso depois caracteriza também aquilo que é a nossa preocupação em termos das sessões de acompanhamento, para que essas pessoas também se sintam acolhidas ao longo do tempo, para irem percebendo de que forma é que vão superando os desafios e as adversidades que vêm e que vão sendo diferentes. E, de facto, são também 2 horários possíveis por mês apenas, portanto, onde, para além destes 2 horários, onde possam vir ou ao almoço ou ao final da tarde, para conseguirmos garantir horários mais ou menos tranquilos para qualquer um de vocês poder assistir. A dinâmica é muito semelhante ao que a Daniela caracterizou, portanto estamos a falar em partilha de grupo e muitas das vezes nós bebemos até de um sentir como mentor de há uma partilha de um outro colega qualquer onde eu me identifico e eu também estou a sentir isto com o meu miúdo, eu também já senti isto, eu já passei por isso e o que eu fiz foi isto, e discutirmos estratégias em conjunto com o meu apoio para, de alguma forma, também nos alinharmos, não só em termos de atitude, mas sobretudo em termos também de preparação, não apenas para aquilo que eu estou a sentir, mas aquilo que outros mentores estão a sentir e que me possa vir a ser útil mais à frente naquilo que é o percurso. Como há bocadinho vos caracterizava, é um percurso de uma maratona, é uma maratona que vamos fazendo e que vai tendo diferentes fases, porque há meninos que estão por períodos, há outros meninos que estão por semestres, há uns que se dedicam muito de forma atempada, há outros que se preocupam muito mais à frente, há uns que se assustam porque são anos de exame, há uns que têm muita preocupação com média, mas aqui o que queria enfatizar era aquilo que a Catarina dizia, que é, nós queremos que todos vocês já têm uma base de formação mais do que competente para se sentirem à vontade para entregarem o melhor de vós no acompanhamento, e nós estamos cá a limar arestas e a ajudar-vos a serem ainda melhores nesse sentido, a partilhar aquilo que melhor sabemos, tanto eu como a Daniela, na experiência que temos e no conhecimento que temos, para vos auxiliar e vocês sentirem acompanhados. E isto sim é algo que, de facto, acho que distingue a companhia de estudo, de dar aqui um suporte de background efetivamente bastante significativo. Tanto eu como a Daniela estamos em permanência disponíveis, seja por um telefonema, seja por um e-mail, para vos ajudar numa coisa mais de SOS, para além daquilo que são as sessões de mentoria organizadas. Nós vamos começar por um período de formação inicial, depois vamos ter outro período de formação um bocadinho mais à frente e depois um outro período de formação um bocadinho mais à frente, para estruturarmos, à medida que vão avançando no ano, diferentes necessidades que também vamos sentindo que vão acontecendo tipicamente nessas fases do ano, e também não condicionar de uma forma muito inicial o vosso tempo disponível para tal. O calendário também vocês já o têm aí. Estamos a falar de um compromisso de 1 hora por semana, sensivelmente, em acompanhar um jovem, se efetivamente escolherem o pilar motivar com os adolescentes, que tem, lá está, um sentimento humano muito, muito agarrado, muito significativo, onde também, para além de darmos muito, recebemos muito em termos emocionais desta gratificação de sentir-nos úteis, auxiliar. Muito que por nós não consideremos que sejamos um modelo, porque não tenhamos sido alunos brilhantes, porque não interessa. Nós temos aqui, muitas das vezes, pelo nosso percurso da diversidade, dos sucessos que vamos tendo, das conquistas, uma partilha pessoal que muitas das vezes é inspiradora e motivadora para eles terem aqui alguém que, sobretudo, eles sentem que está lá para eles, não é? Que está de boa vontade, que não ganha nada por isso, que está a dispor do seu tempo e da sua generosidade para os ajudar. E isso, muitas das vezes, como a Daniela há bocadinho dizia,
é uma novidade para aquelas crianças, muitas das vezes com vulnerabilidades e às vezes alguns traumas também, que fazem muita diferença neste mimo de um aconchego, de um abraço muito sentido, que eles sentem que sessão após sessão, semana após semana, nós estamos lá para eles. E pode ser acolher uma orientação para um teste, para organizarem o tempo, como pode ser eventualmente para acolherem um desgosto amoroso que tenha acontecido, ou alguma vicissitude na vida menos simpática que esteja a ocorrer. E como vos dizia há bocadinho, e vão repetir muito, primeiro está a pessoa e depois está o estudante. E, portanto, vamos muito trabalhar naquilo que é uma boa relação, que é isso que caracteriza, sobretudo, os mentores da companhia do estudo, para inspirarem, para levarem a bom porto, de alguma forma, um bocadinho melhor para esta humanidade e estes miúdos se sentirem um pouco mais acompanhados, menos sozinhos, muitas das vezes. E a ideia não é empurrarmos estes miúdos para o sucesso, a ideia é darmos a mão e caminharmos com eles durante um ano, para serem um bocadinho melhores. Muito obrigada, Renato. É muito, muito inspirador ouvir-vos, sinceramente. Muito obrigada pelo vosso incrível trabalho, Renato e Daniela. É absolutamente essencial aqui para a nossa companhia de estudo. Portanto, estamos a chegar aqui um bocadinho ao fim da nossa apresentação. Se ainda não tiveram a oportunidade de ver, eu convido-vos a visitarem o website super atualizado, que a Bruna atualizou-se. Super atualizadinho, não é? O site da companhia de estudo. Tem lá toda a informação relevante, todo o calendário da formação. Qualquer dúvida que surja, contactem-nos para companhiadestudo.org. Nós responderemos ao e-mail, serei eu, a Joana ou a Mariana, a respondermos aos e-mails. Portanto, estejam super à vontade, seja aqui durante o webinar, seja depois quando surgirem as questões. E eu agora vou parar a partilha, antes de passarmos já às fases mais operacionais, próximos passos, como é que eu faço, onde é que eu vou, antes de passarmos a essa fase assim mais call to action, que faremos também antes de terminarmos o webinar, vou passar a palavra à Bruna e vou fazer aqui um stop sharing para que a Bruna possa ter o seu palco. Bruna, que tal ser mentora da companhia de estudo? Conta-nos tudo. Devo dizer que isto que vai ser surpresa para mim também, nós não ensaiámos isto. Portanto, a Bruna vai aqui de forma muito genuína contar-nos como é que foi a sua experiência o ano passado. Força. Olá a todos. E o site está atualizado, atualizei há 5 minutos. Está mesmo Incrível. prontíssimo, ok? Então, eu escrevi aqui um texto para não me esquecer de nada. Portanto, se parecer que estou a ler é porque estou mesmo. Eu inscrevi-me o ano passado porque a minha convivência com crianças era praticamente nula, mas eu gostava muito de estar com crianças e ouvi-las a falar e, aliás, eu tenho saudades, eu sinto-me ainda um bocado criança. Eu faço stand-up comedy e talvez seja uma forma de recuperar esse tempo de brincadeira que eu tanto gostava. E na altura não estava a fazer voluntariado nenhum. Eu tinha muitos colegas da Critical que fizeram parte do programa. Tinha a Patrícia, que é a fundadora do programa, no piso 2, a chatear-me para fazer parte. Portanto, eu cedi. E ainda bem, porque acho que é uma ótima forma de nós canalizarmos, lá está, 1 hora da nossa semana, que não é nada, e de nos sentirmos úteis, de sentir que estamos de facto a causar um impacto real, é muito real e vocês conseguem perceber ao longo das sessões. E lá está, por muito egoísta que seja, é uma boa forma, uma excelente forma de canalizarmos esse egoísmo. Portanto, aconselho. Eu quando comecei, pronto, o meu mentorado era o Dinis, que tinha um mau aproveitamento escolar, ou mau, quase ali a roçar o mau, depois tinha alturas em que até conseguia tirar uma nota melhor, mas estava a precisar de ajuda. E tinha um historial familiar que ajudava a justificar essa situação. Mas eu rapidamente percebi que o meu papel não era corrigir, mudar o mundo ou mudar o Dinis. O meu papel, conforme foi explicado e vai ser reforçado nas sessões de formação, ou seja, este trabalho envolve muito mais do que ajudar as crianças a melhorar a sua jornada escolar. Isso acaba por ser também uma consequência, mas na verdade o que damos é o nosso tempo, nossa presença, podemos brincar com eles, conversar, e era muito isso que eu fazia. Aliás, na minha experiência, durante todo o ano escolar,
nunca houve um momento em que eu ajudasse em concreto, ou seja, que eu dedicasse uma sessão inteira a ajudar o Dinis com trabalhos de casa, por exemplo. Podia fazer parte, mas nunca foi o foco total. Eu lembro-me de começar a conversar com ele para perceber também como é que ele se sentia naquele dia, não é? Porque havia dias que ele estava mais fechado, mais triste, mais zangado, havia dias que ele estava mais contente, portanto, fazer essa leitura e a partir daí, ou seja, nunca tinha um plano rígido, não tinha um plano fixo, a partir daí começava a encaminhar a sessão. Lembro-me que mais para o fim eu já dedicava uma boa parte só à brincadeira, porque sentia mesmo que, pronto, como todas as crianças, ele tem muita energia. E se eu lhe dissesse, pronto, agora senta-te aqui e vamos fazer os trabalhos de casa de português, ele ia, não é, querer, sei lá, saltar para cima da mesa. Portanto, daí a importância de não termos um plano super, super fixo. Ou seja, essa hora pode envolver trabalhos de casa, pode envolver ajuda para um teste, mas não tem que ser só esse o foco. Portanto, queria só reforçar isso, porque lembro da Daniela também falar sobre isso, e isso sossegou-me de alguma forma, porque eu tinha sempre receio de, por exemplo, o Denis perguntar 16 vezes 4 e eu empancar completamente, ou de ir à calculadora, espera aí, pronto, eu tinha muito receio, matemática, medo. E havia sessões em que acontecia pouca coisa, ou seja, havia sessões em que era mais difícil conversar com ele, era mais difícil ajudar, e está tudo bem, é perceber que isso também faz parte. Há esses dias que não corre tão bem, como há dias no trabalho que não correm bem. Acho que é importante mantermos a porta aberta com a professora, mantermos o contacto. Muitas vezes era ela que me dizia: aconteceu isto com o Diniz, ele portou-se mal com um colega, ele fez isto, e eu já tendo essa informação consegui então falar com ele sobre isso, e depois lá está, mantinha o contacto com a professora para perceber se algo tinha mudado. E foram assim as minhas sessões, e no final do ano, quando perguntei ao Diniz se ele queria continuar, não é? Porque nós fazemos aquela conversa de avaliação do que é que ele achou, o que é que foi, o que é que não foi, ele disse-me que não queria continuar, não é? E aquilo na hora é tipo, isto correu mal, não tem jeito nenhum. Mas lá está, não é assim que se mede o impacto, não é? Não é pelo aluno querer ou não continuar, não é por ouvirmos que sim, tá bem, fez giro, ou não é por isto que devemos pensar, ok, eu fiz um mau trabalho, porque senão estava bem lixado. Mas eu consigo perceber, ou seja, comparando o Inês do início com o Inês no fim, não é? Eu consigo ver grandes diferenças, nem que seja pela abertura dele a falar com estranhos, talvez um bocadinho mais de calma e não reagir logo no momento, algumas questões associadas à raiva, mas lá está, mais uma vez é uma criança, muita coisa é normal. E para finalizar esta ideia de nós não vamos mudar o mundo, mas podemos contribuir para um mundo melhor, pelo menos para o mundo daquela criança ser melhor, e para ele conseguir ver um lado solar que muitas vezes pode não estar presente em casa, e portanto podemos ajudar a ser essa luz ao fundo do túnel. E está feito. Fantástico, Bruna. Fantástico. E tu, Bruna, como é que tu te sentiste? Como é que eu me senti? Sim. Houve dias que senti, ok, estou a ver mudanças, estou a sentir que pode estar a surtir algum efeito. Houve outras sessões que não de todo, ou seja, eu ia para casa, ou seja, eu tentava não deixar que aquela energia me sugasse ou sentir que com base naquela ação específica eu sinto-me assim. Não, ok, é normal, pensava muito nisto, aliás, às vezes passava essa ideia à Daniela de algumas preocupações e ela passou-me sempre esta ideia de é normal, tudo é normal, ok? E que no fundo temos mais impacto do que aquele que imaginamos, porque também nunca vai ser a própria criança a verbalizá-lo na nossa frente, não é? E lá está, imaginar o início, ver o fim e vai haver uma grande diferença, de certeza. E no Dinis houve seguramente uma grande diferença e em ti também, porque pronto, já disseste que pretendes continuar a ser mentora aqui da Companhia de Estudo, Sim. não é? Portanto, O Dinis é que não quer, pronto. Vais ter outra criança para poder. Acrescentar aqui uma pequena coisa. Claro. E um bocadinho até no seguimento do que a Bruna estava a dizer. Tem a ver o quê? Nós não, e às vezes as pessoas possam associar que a Companhia de Estudos sejam um recrutamento de alguma forma de explicadores para as crianças, e não é de todo esse o propósito, ok? Portanto, a ideia não é que as nossas sessões de mentoria sejam momentos de explicação, é muito mais vasto do que isso, tal como a Bruna explicou, e sobretudo também nos tranquiliza que eu não preciso nem de dominar quanto é que é 6 vezes 7, nem eventualmente saber a raiz quadrada de 325,
nem que ano começou a Segunda Guerra Mundial. Nós não precisamos de dominar os temas ou os conteúdos escolares que os miúdos estão a trabalhar. A ideia é sermos aqui uma referência naquilo que é o modelo de organização, o modelo de trabalho de estudo, que faça sentido para aquela criança. E nós vamos trabalhar mais com os processos em si, de aprendizagem, de organização, de estudo, de motivação também, muitas vezes de gestão de frustração e de stress, que as coisas nem sempre correm bem, para nós próprios também, tal como a Bruna caracterizou, nem todas as sessões correm como nós esperamos, umas correm muito melhor, outras correm um bocadinho aquém, mas sobretudo porque vamos trabalhar mais do que os conteúdos, os formatos e aquilo que é as competências que queremos enraizar nos jovens para serem autónomos, não é? Autónomos, depois não precisarem da nossa ajuda, quer seja para estudarem ou para organizarem o seu tempo, ou prepararem um teste ou um exame, ou estarem à vontade numa apresentação que tenham que fazer. Essa é a questão, portanto, se alguém eventualmente tivesse aqui um bocadinho condicionado com alguma dúvida de será que se eu me fizer uma pergunta e se eu for para os adolescentes já no secundário me vou lembrar das matérias, a ideia não é essa, portanto, a ideia não é que nós sejamos os explicadores de cada uma das disciplinas, não é essa a questão, nós vamos orientar sobretudo nos processos. Okay? Muito obrigado, Renata. Acho que ficou esclarecido e é muito importante realmente essa mensagem. Eu gostava de perguntar aos colegas que estão aqui, vieram aqui assistir hoje ao webinar e estão interessados aqui na companhia de estudo e a ponderar associarem-se como mentores, se têm alguma pergunta para a Bruna, para o Renato, para a Daniela, para nós, companhia de estudo. Pronto, eu tenho só aqui mais um slide pronto, relativamente ao processo, de como é que se podem inscrever e quais é que são os próximos passos, uma coisa muito básica, mas de facto acho que seria importante estes próximos 5, 10 minutinhos. Aí vamos, Pedro, força. Olá. Sim, eu teria várias perguntas, mas não vou estar aqui a encher o tempo. Aquela que eu acho que me aparece primeiro, pronto, estou aqui a perceber como é que os mentores chegam à companhia do estudo, como é que as crianças chegam à companhia do estudo. Muito bem. Então, é assim, nós neste momento estamos focados aqui nesta fase de angariar voluntários, percebermos quantos são os mentores que teremos no próximo ano letivo, e a fase seguinte será trabalharmos com as escolas que já estiveram connosco na companhia de estudo no ano passado, eventualmente outras que ainda não estiveram no ano passado, mas que vão estar este ano, e portanto a identificação das crianças que serão mentoradas na companhia de estudo é feita pelas escolas, pelos professores que as conhecem, em parceria e em coordenação com os nossos coordenadores técnicos, com a Daniela, com o Renato, com a coordenação da companhia de estudo. Portanto, a ideia é identificar crianças naquela zona geográfica onde estão os voluntários, numa situação de vulnerabilidade, que possam beneficiar e usufruir o mais possível daquilo que é o programa Companhia do Estudo. Mas, portanto, o que eu quero dizer é que isto decorre em 2 momentos distintos. Primeiro angariamos voluntários, mentores, depois procuramos as crianças e depois fazemos o matching, que também é uma fase muito relevante, não é? Melhor mentor para a melhor criança. Daniela, tu que estás muito mais relacionada aqui com o processo, se pretendes acrescentar alguma coisa, por favor, estás à vontade. É mesmo isso, ou seja, nós fazemos o esforço de tentar encontrar instituições e escolas que possam efetivamente estar perto para uma maior comunidade do jovem. E depois há aqui um trabalho muito interno que é realizado por esta equipa de coordenação junto destas instituições, exatamente para podermos garantir que são as crianças que mais necessitam de apoio que efetivamente são selecionadas para ser apoiadas na companhia de estudo, sendo que há aqui uma premissa que vigora para os mentores e que vigora para os miúdos, que é o facto disto ser de participação voluntária, ou seja, por muito que uma instituição possa querer e referencie uma criança, se ela não quiser estar no projeto, não quiser estar acompanhada, porque já nos aconteceu ela beneficiar de outros 15.000 apoios no seu tempo e a dada altura o miúdo não tem tempo livre e por isso é contraproducente estarmos a colocar aqui mais um momento com outra pessoa, naturalmente pedimos para ser referenciada outra criança. Agora, há uma coisa que é muito importante, que é, seja no testemunho que a Bruna deu do Dinis, de repente diz assim, olha, eu já não preciso ser mais acompanhado por ti, já tivemos
Posso-vos dizer que já tivemos vários casos em que isto aconteceu. Olha, pronto, acho que já não preciso, está bem, já não vale a pena continuarmos. É ótimo, sabem? Eu sou mãe de um pequeno e a tarefa mais difícil é deixá-los crescer. E quando de repente a gente deixa de ser precisos, é o melhor que nós podíamos querer, é sinal que o trabalho está a ser desenvolvido. E como ficam relações positivas? Eu tive um miúdo que disse isso à mentora: olha, acho que agora já não é preciso mais, estou ótimo, estou bem, não preciso mais que tu me acompanhes, para o ano podes ajudar outra pessoa. E daí a uns meses disse: olha, se calhar a gente podia voltar a conversar mais um bocadinho, não achas? É que eu acho que afinal precisava de voltar a conversar contigo. E porquê? Porque a relação fica e porque a relação não é instrumentalizada para aquilo que o Renato referia muito bem. Não é apenas um explicador, é muito mais do que isso. E então é uma relação que se perpetua no tempo. E por isso acabamos por ter aqui relações que vão muito para lá daquilo que é a companhia de estudo. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Daniel. Havia outro Catarina, colega que... Sim, era força, isso que eu força. ia dizer. Tínhamos aqui, acho que era o Marcos Soares que tinha a mão levantada. Não sei se a questão ainda permanece, Sim, tinha, Marcos. mas já foi respondida. Era Ok, acerca da boa. vontade das crianças irem para o programa. Não percebi muito bem. Endereçámos duas questões numa. Obrigada, Sim, Marcos. e mesmo o encarregado de educação tem que concordar naturalmente, como são menores. Carolina, força, Carolina. Alô, eu tinha uma questão mais em termos de logística. Candidato-me, é fazer uma criança, um jovem, onde é que acontecem estas sessões? É sempre no mesmo sítio, no mesmo horário? Como é que é depois, semanalmente, o dia-a-dia na companhia de estudo? Então, eu acho que vou aproveitar aqui, vou aproveitar a pergunta da Carolina para partilhar aqui este slide final que mostra um bocadinho o processo de inscrição aqui na companhia de estudo. Portanto, se vocês estão na dúvida se a companhia de estudo é ou não uma missão que querem abraçar este ano, inscrevam-se. Vão se inscrever e vão se candidatar como voluntários da companhia de estudo e podem fazê-lo até dia 3 de outubro. No website do programa, no formulário de candidatura. De seguida, vai acontecer uma entrevista, chamamos aqui entrevista de motivação. Nós vamos ter, ou eu, ou a Mariana, ou a Joana, vamos falar com cada um dos voluntários que se inscreveram, que se candidataram aqui à companhia de estudo. Vamos falar com cada um de vós durante 15 minutos e vamos perceber exatamente qual é que é a vossa disponibilidade, se há algum período semanal que estão mais disponíveis ou se têm alguma restrição, qual é que é a zona geográfica em que vos dá mais jeito ter as sessões de mentoria. As sessões de mentoria são preferencialmente presenciais, numa escola ou associação que a criança já frequente habitualmente, ou seja, a ideia é o mentor ir ao encontro da criança, à zona onde a criança está e frequenta, e não o contrário. Portanto, a ideia não é a criança vir ao encontro do mentor. Nesta entrevista de motivação vamos precisamente conhecer-vos e perceber a vossa dinâmica, em que zonas é que atuam, é que se movem, quais é que seriam as zonas mais convenientes para vocês se deslocarem semanalmente à escola para a sessão de mentoria. Depois, exatamente o local da sessão de mentoria é uma sessão semanal. Eu, quando fui mentora, a minha sessão era sempre à quarta-feira à tarde, que era um período em que a criança não tinha aulas, era sempre à quarta-feira à tarde, às 15h30, sempre à mesma hora, na mesma sala, e era na escola que a criança frequentava. Pode haver outros cenários, mas pelo que sei, penso que existe sempre assim uma rotina, não é? No início deste processo estabelece-se onde é que vai decorrer a sessão e em que horário e depois ajustes poderão ser feitos, mas portanto existe esta rotina. Queria dizer-vos também que só para ficarem com a informação toda do que é que vai acontecer e dos próximos passos a seguir a esta entrevista de motivação, nós vamos pedir-vos que submetam uma documentação, não é muita, mas é absolutamente obrigatória e necessária,
Uma delas é o vosso registro criminal. Portanto, o registro criminal é algo que se obtém online, que tem um custo simbólico, diria, de 5 euros. Temos a instrução para obter o registro criminal no website da Companhia de Estudo. Não é um capricho, é algo que é obrigatório para todas as atividades que envolvem contacto direto com menores, como é o caso. Portanto, vamos ter que ter o registro criminal de todos os voluntários que se inscreverem na Companhia de Estudo, poderão submeter isso só depois da nossa conversa, da entrevista de motivação. E outro aspecto muito importante é vão ter que ler o código de conduta, que é esperado para todos os voluntários da Companhia de Estudo, e vão ter que aceitar, concordo com esta conduta estabelecida para os voluntários da Companhia de Estudo. Mais uma vez, não é um capricho, é algo que é muito importante, uma vez que estamos a trabalhar com crianças vulneráveis. E, portanto, dar-vos também a nota de que a primeira sessão de formação vai acontecer no dia 21 de outubro, às 16h30. É uma formação que é conjunta. Todos os voluntários da Companhia de Estudo, quer vão trabalhar com crianças mais pequenas, quer com jovens, e é uma formação muito dedicada a este código de conduta do voluntário. É quais são os princípios e os valores base deste programa de voluntariado e o que esperamos de todos vós neste sentido. Portanto, vai acontecer no dia 21 de outubro, a formação na segunda quinzena de outubro, e o matching e o início do voluntariado vai acontecer apenas e só, e ficam com esta informação porque eu penso que é importante para também se organizarem, só entre novembro e dezembro, entre 15 de novembro e 15 de dezembro, mais ou menos, se inicia efetivamente as sessões de mentoria e o voluntariado. Pronto, apesar de eu ser nova aqui na coordenação da Companhia de Estudo, aprendemos naturalmente com a experiência do passado. Nós percebemos que as escolas, neste início de ano letivo, estão muito intensamente a endereçar questões mais básicas, não conseguiam dar resposta a programas como a Companhia de Estudo. Portanto, estamos também a dar-lhes algum tempo para organizarem o seu início, para identificarem as crianças que mais podem beneficiar da Companhia do Estudo, e, portanto, as sessões só começam a partir de meados de novembro. Está bem? Pronto, espero ter respondido assim concretamente como é que funciona. Força. Posso complementar aqui um bocadinho essa questão, porque, por exemplo, no meu programa, nos meninos um bocadinho mais velhos, não é obrigatório que as sessões sejam ocorridas nas escolas. Muitas das vezes, e sobretudo, havia muitas crianças ou adolescentes que vinham ter convosco a Critical ou outros contextos. Às vezes aconteciam os encontros numa biblioteca, às vezes aconteciam num centro comercial, outras vezes aconteciam na instituição onde a criança estivesse, outras vezes aconteciam na escola, outras vezes aconteciam também até no vosso contexto de trabalho. Há maior flexibilidade porque elas também têm maior autonomia, ok? E, portanto, a Daniela, obviamente, fará um bocadinho diferente na perspectiva de serem meninos menos autónomos, e, portanto, nós vamos e fazemos as sessões nas escolas. Os meus, sobretudo os do secundário, já têm aqui outro perfil de autonomia e de margem, muitas das vezes, para também não sermos tão rígidos. Obviamente vai variar em função da caracterização da criança que temos e do jovem que temos, mas temos maior maleabilidade nesse sentido também. Muito obrigada, Renato. Excelente complemento. Ainda bem que vocês estão todos aqui hoje para ajudarem aqui a esclarecer todas as informações. Obrigada. Catarina, eu já deixei uma mensagem aqui no chat. Eu tenho mesmo que ser que tenho uma formação agora a começar às 5h30. Peço imensa desculpa por não poder ficar até ao fim. Tranquila. Encontramos-nos em breve. E encontro-te a ti em breve e espero por estes mentores maravilhosos. Tá obrigada, bem? Daniela. Um grande beijinho a todos e o resto do bom dia. Até breve, até breve. Joana Inês Ferrão. Alô, eu tinha uma pergunta em relação ao processo de escolha das idades, porque eu gostava de participar, mas eu não tenho propriamente uma necessidade de escolher. Eu gostava de saber se há algum grupo que tenha menos pessoas ou que estejam a precisar mais, porque eu realmente não me faz grande diferença. Tão bom, tão bom. Portanto, Joana, estás disponível para participar no grupo que fizer mais sentido, que bom.
Ou em dois, pode também Ou estar nos dois. a acompanhar uma criança mais pequenina e um filho de um jovem maior. Pois, às vezes acontece isso, não é, Renato? O mentor começa Sim. com a criança mais pequena, depois a criança cresce, vira jovem e, e de repente Sim, passa a sim. ser. Mentores de há alguns anos que foram evoluindo no acompanhamento das crianças também. Tivemos mentores que acompanharam mais do que uma criança, ou de contextos completamente diferentes, ou até de contextos semelhantes, ou da mesma turma, ou eventualmente até da mesma instituição, e aproveitavam a deslocação e a parte logística da coisa para até conseguir complementar, às vezes de irmãos, que também teriam diferentes idades e que o mesmo mentor também dava uma ajuda. As realidades vão sendo diferentes, depende também, obviamente, isto é tudo feito com a consonância do mentor e com a concordância deste, naquilo que é os pedidos que nos vão chegando e vamos percebendo quem é que eventualmente possa estar disponível para acolher. Claro que sim. Acho que é ótimo ter esta boa vontade de nos Obrigada. podermos disponibilizar para alguém que esteja mais fragilizado, mas seja bem-vindo ao programa, que é o mais importante. Muito obrigada, obrigada, Renata, e obrigada, Joana. Então, eu posso só não escolher e a malta chama-me por onde for preciso. É isso, Joana, é isso, é isso. Ok, obrigada. Espetacular, espetacular. Eu não sei se mais alguém tem, nós estamos a ficar sem tempo aqui na nossa reunião, não queremos também extravasar demasiado, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão. Olhem, em nome da equipa da Companhia de Estudo, eu queria muito agradecer a vossa generosidade, o vosso interesse, a vossa participação no webinar de hoje. Perguntem, contactem-nos, tudo o que for necessário que possamos esclarecer nesta fase, estamos à disposição, estamos aqui para vocês. E na dúvida, candidatem-se ao programa, façam como a Joana, depois logo se vê onde são mais necessários, logo se vê como é que vamos arranjar as estratégias para poderem colaborar. Temos a certeza absoluta que cada um de vocês pode fazer mesmo muita diferença na vida destas crianças e jovens. Por isso, todos somos muito ocupados, todos temos muitos compromissos pessoais, profissionais, mas a verdade é que às vezes muito pouquinho do nosso tempo pode ter um impacto gigante no futuro de uma criança, e isso é muito significativo. E pronto, se ninguém tem mais perguntas, despeço-me de todos. Obrigada a todos pela vossa presença. Até breve. Obrigada. Tchau. Obrigado, até breve. Obrigada, tchau, Obrigado, até tchau. breve. Tchau, Obrigada. Até breve, bem-vindos. Um abraço a todos.